Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro, estamos na terceira semana do Tempo Comum. Meditaremos nesse momento na Palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás, tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes, quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Nós acabamos de escutar um dos trechos do Evangelho mais conhecidos, a parábola do semeador. Essa palavra, com toda certeza, Jesus sugere para nós um amadurecimento interior, que isso se dá principalmente no desenvolvimento da nossa vida espiritual, da prática da oração, do encontro com a palavra, da recepção dos sacramentos. Porque o desenvolvimento, a vivência disso, vai elaborar em mim e você essa realidade de uma sensibilidade interior. A parábola do semeador, ela dá um panorama, né? E ela nos mostra através, né, desses tipos de terreno, desses modos, né? Ter a semente que cai à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno espinhento, a terra boa, né? Formas de a gente entender o que se está passando dentro de nós nessa dinâmica da nossa relação com Deus. Então, creio que nesse dia de hoje, ao ouvir essa palavra, o Senhor ele nos chama a um autocuidado espiritual. Né? Hoje essa palavra, às vezes, é tão importante, né, para cuidar da saúde mental, para cuidar, né, enfim, da saúde de uma maneira global. Por que não nós entendermos que Deus também quer que nós tomemos a iniciativa, nos responsabilizemos de cuidar da nossa saúde espiritual, do nosso modo de como estamos lidando, de como estamos nos alimentando espiritualmente, de como estamos vivendo essas realidades interiores. Essa palavra hoje nos chama a essa sensibilidade de alma,
que muitas das vezes a gente tampona, a gente vai empurrando com a barriga, a gente muitas vezes não dá a atenção que é devida, a gente coloca outras coisas como prioridade e esquece de colocar em primeiro lugar a nossa vida com Deus. De igual modo, é bonito nós vermos essa palavra que mesmo Deus sabendo das qualidades dos terrenos, Ele não se cansa de semear. Ele investe. Ele continua a investir, mesmo Ele sabendo que a semente está na beira do caminho, Ele deixa cair. Mesmo Ele sabendo que o terreno tem rochas, é pedregoso, Ele investe. É espiento, mas Ele aposta a sua semente. Que bonito, que belo entender um Deus que é o primeiro interessado e que não desiste de transformar o nosso coração em terra boa. Que o Senhor nos dê essa graça nesse santo dia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.